Eles sabiam. Essa é a parte mais difícil de aceitar. Antes de cada tragédia que você vai ouvir aqui, antes de cada vida destruída, antes de cada família arrasada, houve um momento em que alguém percebeu que algo estava errado. Não foi um pressentimento vago. Foram alertas claros, pedidos diretos, sinais gritantes de que o perigo estava se aproximando. E mesmo assim, nada foi feito. É isso que transforma esses crimes em algo muito mais perturbador do que simples violência. Eles não aconteceram no escuro. Eles aconteceram à vista de todos. A primeira história começa de forma quase banal. Uma mulher liga para a polícia dizendo que está sendo seguida. Ela descreve o carro, descreve o homem, descreve o caminho que ele faz todos os dias. Não é uma ligação confusa, não é alguém em pânico sem saber explicar. É alguém que está observando o próprio cerco se fechar. Ela diz que ele já tentou falar com ela antes, que já apareceu perto do trabalho, que já ficou parado olhando para sua casa. Do outro lado da linha, a resposta é fria. Dizem que sem uma ameaça direta não podem fazer nada. Dizem que talvez seja só coincidência. Dizem para ela ligar de novo se algo pior acontecer. 2 dias depois, ela não liga mais. Ela é encontrada morta dentro do próprio carro. Quando o caso explode na mídia, descobre-se que ela havia feito 5 ligações anteriores. 5. Todas registradas. Todas arquivadas. Todas ignoradas. Em uma delas, ela chegou a dizer que acreditava que iria morrer. E alguém, em algum escritório, decidiu que aquilo não era prioridade. Essa não é uma exceção. É um padrão. Em outra cidade, uma adolescente começa a apresentar um comportamento estranho. Faltas constantes na escola. Olhos fundos. Medo. Um professor percebe e pergunta. O garoto conta que alguém o está ameaçando. Que o obriga a fazer coisas. O professor faz o que pode, comunica a direção, preenche um relatório, aciona o serviço social. O documento entra no sistema. O sistema demora. Enquanto isso, o garoto continua vivendo sob ameaça. Semanas depois, ele desaparece. Quando finalmente investigam, descobrem que o nome da pessoa que o ameaçava estava no relatório desde o primeiro dia. Mas ninguém leu. Quando falamos desses casos, é importante entender algo. Não estamos falando de crimes imprevisíveis. Estamos falando de crimes anunciados. Em uma dessas histórias, a vítima havia procurado uma ONG, uma delegacia, um hospital e até um juiz. Ela tinha marcas no corpo, mensagens no celular, testemunhas. Tudo estava ali. Mas o agressor tinha histórico. Tinha contatos. Tinha alguém que sempre resolvia. E toda vez que ela tentava avançar, algo travava o processo. Um papel que sumia. Uma audiência que era adiada. Um policial que não aparecia. Até que um dia ela não apareceu mais. Quando o corpo foi encontrado, anos depois, alguém vazou os documentos que provavam que o sistema sabia de tudo. E talvez o mais aterrador seja perceber que isso não acontece apenas por incompetência. Às vezes acontece por conveniência. Porque investigar dá trabalho. Denunciar gera conflito. Prender alguém poderoso cria inimigos. E o sistema, muitas vezes, prefere o caminho mais fácil, fingir que nada está acontecendo. Há um caso em que uma comunidade inteira sabia que um homem era perigoso. Vizinhos ouviram gritos. Viram mulheres entrando e nunca mais saindo. Ouviram ameaças. Chamaram a polícia mais de uma vez. Mas esse homem tinha uma reputação. Era respeitado. Tinha amigos importantes. E toda vez que a polícia aparecia, nada era feito. Até que um dia, alguém decidiu cavar no quintal dele. O que encontraram ali não pode ser descrito sem causar arrepio. E então veio a pergunta que ninguém queria responder: por que ninguém fez nada antes? A verdade é que esses crimes não são apenas sobre quem matou. São sobre todos que tiveram a chance de impedir e não impediram. Quando uma mulher vai à delegacia 10 vezes, isso não é um pedido. É um grito. Quando uma criança diz que tem medo de alguém específico, isso não é imaginação.
É sobrevivência. Quando um vizinho chama a polícia dizendo que algo horrível está acontecendo ao lado, isso não é curiosidade. É alerta. E mesmo assim, os arquivos se acumulam. As pastas se empilham. As vítimas continuam sozinhas. Existe um momento em quase todos esses casos em que tudo poderia ter sido diferente. Um único policial mais atento. Um único juiz mais rápido. Um único assistente social mais insistente. Um único telefonema levado a sério. Mas isso quase nunca acontece. Porque o sistema não é feito para ouvir. É feito para processar. E quando alguém não se encaixa nos formulários, ela fica invisível. Em um dos casos mais revoltantes, a vítima deixou gravações. Ela sabia que estava em perigo. Gravou áudios, escreveu mensagens, enviou para amigos. Dizia que se algo acontecesse com ela, a culpa era de uma pessoa específica. Mesmo assim, quando ela foi morta, tentaram tratar como algo aleatório. Só anos depois essas gravações vieram a público. E quando vieram, ficou impossível negar, eles sabiam. E não fizeram nada. O que torna tudo isso ainda mais pesado é perceber que a maioria dessas histórias nunca chega até você. Nunca vira documentário. Nunca vira manchete. Elas ficam escondidas em arquivos, em processos esquecidos, em famílias que foram destruídas e nunca receberam resposta. Mas a verdade continua lá, enterrada sob burocracia e silêncio. Se você chegou até aqui, é porque sentiu algo. Raiva, talvez. Tristeza. Injustiça. É isso que essas histórias causam. Porque no fundo, todos nós sabemos, se isso aconteceu com eles, pode acontecer com qualquer um. Deixe nos comentários o que você acha. Dedo indicador apontando para a direita, isso é falha, ou é um sistema que escolhe quem merece viver? Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Porque enquanto essas histórias não forem contadas, elas vão continuar se repetindo.